Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos de volta hoje, depois da Copa do Mundo, para debatermos assuntos que foram destaque na mídia e não há como negar, não tem como não falar sobre Copa do Mundo, né? Sim, este será um dos temas, ou talvez o tema mais importante hoje, em dois dos blocos desta edição do programa. O Contraponto, que começa a partir de agora, eu apresento as nossas bancas, mas antes também falo da pauta. Além da Copa, temos uma outra pauta, mereceu destaque nos principais jornais, nos principais meios de comunicação do país hoje, a fala da presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha. Ela que é mineira, a primeira mulher a atuar no Supremo Tribunal Militar. E ela mereceu destaque, chamou a atenção da mídia e também dos debates da sociedade, por uma afirmação que ela fez quando ela acentuou o discurso em defesa dos homossexuais, depois de ter votado a favor de causas gays, desde que tomou posse como ministra, isso lá em 2007. Então, a fala dela, as frases dela, repercutiram nas redes sociais e também nas principais redes de comunicação no Brasil inteiro. E esse também será um dos temas de hoje. E claro, eu dizia já antes, a Copa do Mundo merece toda a nossa atenção depois dos resultados, depois da final que aconteceu no último final de semana. Esses temas serão debatidos pela mesa que está aqui representada pelos professores do Centro Universitário Franciscano. À minha direita, começo, como sempre, tradicionalmente, a apresentação do professor José Maria Pereira, ele que é do curso de Economia. Também o professor Alexandre Macari, do curso de História. À minha esquerda, representando o corpo feminino, as mulheres, não é? A professora Graziela Miolo Cesni, ela que é do curso de Psicologia. E também o professor de Direito, Paulo Ferroni. Esta é a nossa bancada, todos os professores aqui da nossa instituição universitária e que vêm para debater esses assuntos. A Copa nós vamos deixar para falar um pouquinho mais depois, é um assunto extenso, temos aí muitas questões a serem debatidas, mas agora nós vamos falar sobre esta chamada aí com relação a uma mulher que ocupa um dos cargos mais importantes da esfera do Estado brasileiro, a Maria Elizabeth Rocha, ela que é presidente do Supremo Tribunal Militar, o mais antigo, na verdade, a mais antiga corte judicial brasileira. Uma instituição importante, principalmente quando nós falamos em militares. Estamos aqui, sim, numa cidade, numa das mais importantes, ou num dos mais importantes polos militares no Brasil. Ela acentuou, reforçou um discurso a favor ou em defesa, assim, dos homossexuais. Chamou a atenção e nós vamos trazer isso para a nossa mesa aqui hoje. Este assunto que, me parece, nós podemos abrir a mesa, talvez a professora Graziela possa nos falar. Uma mulher, mais uma mulher, né, em tempos de Copa, onde nós vimos Dilma, Angela Merkel, né, ocupando espaços importantes, não é? Temos aqui também uma mulher ocupando um espaço importante, extremamente masculinizado, né, professor? E ela num discurso forte em defesa do homossexualismo. O que é que dá para a gente concluir a partir dessa reflexão, dessa filosofia dela e a repercussão que isto teve diante da sociedade brasileira? Eu acho que é realmente bastante interessante o discurso dela, até porque ela diz se cercar de mulheres, né? Ela se cerca de assessoras, enfim, as pessoas que trabalham com ela são, na sua maioria, mulheres. E na reportagem que tu nos passaste como dispositivo de discussão, ela trata da questão do feminino como uma apropriação mesmo de espaço, de lugar de poder, mas da marca da singularidade. Então não me surpreende assim que ela traga esse discurso em favor da homossexualidade dentro do Exército, justamente porque ela tem essa visão do diferente, né? Ela ocupa um lugar diferenciado dentro de uma instituição, como tu mesmo disseste, extremamente marcada pelo masculino
E me parece natural ela discutir ou colocar em xeque a questão da homossexualidade dentro do Exército, né? Nós conversávamos anteriormente, né, antes do programa começar, eu e o professor Ferroni, e ele traz as questões do Exército de que parece que ela está equivocada, né, na posição que ela assume, né, professor Ferroni? Ela coloca que não há nenhum dispositivo legal, não é nenhuma lei, nenhum parágrafo, nenhum inciso, nenhum documento oficial que não permita, então, a homossexualidade dentro do Exército. É isso, professor Ferroni? Na verdade, eu comungo da opinião dela. Uhum. Com certeza. Nesse contexto todo, não há como discordarmos, enfim, e é louvável que ela ocupe esse cargo, mais uma vez, em homenagem às mulheres desse país, enfim. Mas discordo quanto à informação que ela passa. Ela diz que não há dispositivo na legislação que proíba o militar de ser gay. A bem da verdade, se traz aqui o artigo 235 do Código Penal Militar, que diz assim: praticar ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar. Quer dizer, onde houver administração, gerência militar, ali ele não pode ser homossexual. Ele não pode ser homossexual dentro do ambiente militar. Sim, fora pode. Agora, como ser e não ser? É difícil. Mas eu acho que, perdão, mas eu acho que até provoquei o professor Ferroni que ele trouxesse essa questão, porque uma questão é ser homossexual, opção sexual, né? E outra é o ato em si. É isso. Né? Porque, sim, o ato talvez realmente tenha que ser delimitado, restringido. Não pode nem o heterossexual. Exato, né? Dentro do âmbito militar. Mas o ato em si, né, homossexual, é ele... diferente. No entanto, os ambientes militares ou sujeitos à administração militar são muitos. Não é tão somente a unidade do Exército. Por exemplo, o hotel de trânsito está sujeito à administração militar. Pela lei, pela letra dura, clara da lei, não se pode fazer nada. Quer dizer, lá dentro o homossexual não pode praticar nenhum ato. E aí, se há um casal homossexual que queira usufruir do hotel de trânsito, não pode, enfim, aqui está escrito mas não. eu acho que a grande questão é que ela coloca isso em jogo para que seja discutido certeza. a partir da posição que ela Se o tensiona. sujeito quer dizer, fica difícil restringir as suas práticas, quer dizer, claro, dentro de um mínimo de respeito, a gente está falando sobre isso. Mas Professor Pereira. Não, pelo artigo que o Ferroni leu, o que chama a atenção é que a palavra homossexual está explícita, entendeu? Não, aí que está. É vedado, quer dizer, se supõe atos... Discrimina, né? Heterossexuais também, no quartel, né, no ambiente e tal. Mas aí, no caso, o que chama a atenção é que está explícito, né, homossexual, que seria um preconceito, do meu ponto de vista, um preconceito da legislação. O fato de estar na lei não quer dizer que seja defensável do ponto de vista ético. Né? Esse é o meu ponto de vista. Mas antes disso, eu queria falar sobre essa questão que eu acho que, para mim, a posição da juíza ela é acessória dentro do contexto, que é o Supremo Tribunal Militar. Então, o que eu acho interessante é o seguinte, quer dizer, na verdade a gente tem na estrutura administrativa do país 2 Supremos, né? Um para os civis e outro para os militares. Né? Então, na verdade, acho que a gente viola um princípio, do meu ponto de vista, o mínimo que eu sei de direito, é que todos são iguais perante a lei. Né? Mas aí nós temos que ter uma lei específica para os militares e uma lei específica para os civis. Os crimes são investigados numa outra jurisdição. Tá? Então, isso que me chama muito a atenção. Por exemplo, na própria entrevista da juíza, ela diz, por exemplo, que há algumas diferenças. Né, ela cita, se eu entendi direito, no caso, a lei da Maria da Penha, pelo Código Militar, teria que ser examinada de uma outra maneira. Quer dizer, a juíza vai julgar de um outro jeito. Né? Então, eu acho isso tudo uma coisa muito, muito complicada. Acho que a gente aqui no Brasil, isso vem o Brasil foi descoberto mais ou menos na mesma época que a América do Norte. A independência foi pouco depois também, não demorou tanto tempo em relação à independência dos Estados Unidos. E se tem a mania de copiar a estrutura dos Estados Unidos.
né? A gente tem lá também uma justiça paralela, uma justiça militar, frequentemente, inclusive, a gente vê nos filmes. E eu acho que antes de tudo, né, eu acho que se não o caso dessa juíza, para mim seria uma espécie de Joaquim Barbosa de saias, entendeu? Porque ela está num ambiente, né, onde ela vai se sentir totalmente, ela pode até fazer alguma coisa que parece que está havendo uma oxigenação do poder, mas a estrutura do poder, a gente vê essa legislação aí, grande parte dos militares vem da época da ditadura militar, né? Então, eu acho que a discussão, e sempre é difícil no Brasil se tocar nesses tabus, né, que é o caso dos militares, né, sobretudo pelo nosso passado, mas de alguma maneira eu acho que essa questão acho que serviu para a gente começar a pensar nessas coisas que são tabus e que nunca ninguém discute dentro de um processo democrático. Sem dúvida, eu concordo com o professor, e só destacando também, quando foi essa legislação específica militar saiu, né, os movimentos homossexuais ainda estavam numa fase inicial no processo de luta, começou nos Estados Unidos até, né, essas lutas. E no Brasil vem surgir mais na década de 90, década de 80 e 90, esse processo. E claro que com a abertura pós-regime civil militar, né, claro que tem que ser revisto muitas coisas, muitos elementos. Né? Começar pela própria postura educacional relacionada, né, em que, né, não se ensina mais biologia como se ensinava há um tempo atrás. Né? Então, eu penso que tem um pouco a ver com essa questão física, né? Mas claro que também tem uma postura de identidade, né, que eu penso ser o mais difícil de ser quebrado dentro desse perfil de legislação. Né? Ela assume recentemente, eu acho que a própria ela assume em 16 de junho, né? Ela faz um mês hoje, 15. Então a própria posição que ela passa a assumir, eu acho que vislumbra isso, assim, né? Uma discussão, porque uma mulher dentro do Supremo Tribunal Militar, quer dizer, já é por si só uma grande questão a ser discutida, pôr em xeque, né, a posição do feminino e do masculino dentro de um ambiente como esse, né? Mas, assim, até tu me apresentaste, né, Maico, como uma representante do sexo feminino, mas não me surpreende, eu não acho que seja uma coisa, pessoalmente, não acho que seja algo que deva ser supervalorizado, né? Assim, eu acho que as mulheres devem assumir as posições tanto quanto os homens, mas essa demarcação, ela é mulher, não vejo isso como algo tão provavelmente chamou a atenção pela instituição militar. Pela posição que ela assume. Que é uma instituição muito mais fechada. Exato. E ela se referindo a algo que poderia vir a macular, entre aspas aqui, dizendo a instituição militar, quer dizer, a questão do homossexual. É claro que o julgamento, no caso aí, claro, eu falei em tese, genericamente, né, mas a gente sabe que o ambiente militar é muito mais restrito, né? Quer dizer, tem certas características que realmente de convivência, né, até pelo, digamos, o trabalho em si, que realmente é complicado o julgamento. Mas eu acho que não pode haver duas legislações separadas. Acho que tem que, em algum momento, haver uma conciliação entre esses dois códigos, né? Porque senão há uma superposição de poderes. Eu acho que isso que é o principal. Porque é evidente, a gente parece assim que o sujeito vai lá, vai se inscrever, ao invés de colocar lá o gênero masculino, feminino, e tem que botar a opção sexual, heterossexual e tal. Essas coisas, eu acho que cada um tem a sua opção sexual, mas eu acho que não é uma coisa que deva ser explicitada necessariamente. O homossexual tem a mesma capacidade de combate, então vamos falar de exército, de combate ou de trabalho de cidadania, do que qualquer outro sujeito. Há espaço para todos, né? Exato. Não é a opção sexual que determina as habilidades do sujeito. O que não pode haver é a discriminação pelos atos. Colegas. Aliás, muito interessante, já que está tocando nesse assunto, por acaso, essa semana eu vi uma entrevista do José Paulo Bisol, que foi secretário de Segurança. Aliás, que sofreu grandes perseguições. Ele, na verdade, no final da vida dele... No final da vida, não, acho que ele é vivo até hoje. Sim. Acho que é vivo. Não, mas ele se envolveu com processos judiciais em relação à imprensa e tal. Entre outras coisas, ele dizia que o Paulo Francis, que era jornalista, ao invés de chamar ele de Bisol, chamava ele de Bichol. Entendeu? Porque ele admite, não, eu tenho certas maneiras de me expressar que são talvez um tanto femininas. E daí as pessoas acharam que eu era
homossexual e sofria uma perseguição intensa da imprensa. Quer dizer, esse preconceito é que eu acho que deve ser banido. E que eu acho que também é evidente quando se deixa explícito ou se exacerba a posição de uma mulher numa situação como essa. É a mesma condição, por isso que eu disse que eu acho não vejo dificuldades ou surpresas em ela defender a opção sexual, porque ela também sofre um certo preconceito por ser mulher, né? Então, para mim... Dentro da instituição militar, provavelmente. Até ao longo da entrevista, só para concluir... E ela vai se cercando de mulheres também para se sentir um pouco mais confortável. Exato, acolhida. E até ao longo da entrevista ela menciona o marido, né? Que é general, né? É general. E ela diz, bom, mas ele não é um militar tradicional, porque ele era professor, ele sempre foi envolvido, né, com a educação e tal. Então, me parece que ela tem que se valer disso também, né? Da posição do marido para poder estar confortável naquele lugar. E proteger a sua opinião. E o conservadorismo dessa legislação só tende a mudar por decisões, por opiniões, e que esta juíza expressa esta possibilidade já neste momento dentro da caserna, né? É um primeiro passo. A partir daí, se tornam, as decisões serão mais evidenciadas e observadas e avaliadas, né? E com certeza essa legislação vai mudar. Só acho que o problema é mais amplo, né? Tudo bem que a questão militar é mais fechado e a gente talvez perceba isso de uma forma mais direta, mas se a gente for ver vários núcleos da sociedade possuem esse preconceito relacionado aos homossexuais. Então, é importante que faça esse debate dentro do espaço militar, mas é muito mais amplo. Eu me lembrei agora da desembargadora Maria Berenice Dias, né, que é uma grande militante em prol dos homossexuais e que foi a primeira juíza, né, no estado, se não me engano, então que também assumiu uma posição de discriminação e por isso luta pelos aqueles que são discriminados, né, e que eu acho que abrange aí também essa discussão fora do ambiente militar. E vejam que o papel da mídia aqui se torna interessante, então, para a gente poder dizer sim, porque é dar foco a esse tipo de coisa, a esse tipo de fato, de acontecimento, que levou-nos aqui a debater, expressar nosso ponto de vista, e que levará a debate em muitos outros ambientes a respeito disto. Não é? Da compreensão, da melhor compreensão dessas coisas, do significado disso. Né? Então aqui o papel da mídia é interessante. Né? Porque ele leva esta informação, é verdade, e faz com que esta informação seja debatida também nos locais, né? Nas escolas, enfim, qualquer lugar da rua aí. Bom, mas a gente encerra o primeiro bloco dessa maneira, para voltarmos na sequência, depois do intervalo, e falarmos sobre Copa do Mundo. Né? Muita coisa aí para a gente discutir, para a gente debater. Fique com a gente, não saia daí, você não pode perder, viu? Voltamos já. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano.
Muito bem, de volta, segundo bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre Copa do Mundo, Alemanha, campeã, exemplar campeã, professor Alexandre. Vou começar com o professor Alexandre, eu olhei para a esquerda agora, mas eu me voltei para cá porque eu me lembrei que ele está a caráter hoje com a camiseta do Deutscher Fußballbund. Tem camiseta branca também, Alexandre? Tenho uma branca, tenho uma branca também. Não tem que tem uma verde também? Parece que... Tenho da Itália, tenho da Argentina, tenho do Brasil. Mas que a Alemanha tem uma camiseta verde. O senhor torceu para a Alemanha, professor Alexandre? Na final, olha... Eu comecei torcendo para a Alemanha e no meio do jogo... Virou a casaca. Confesso que eu achei os jogadores argentinos muito mais... empenhados. Com sangue nos olhos, como costuma se colocar, né? O time argentino está de parabéns, independente do resultado, e foi uma demonstração de que é possível sim parar a organização do futebol alemão, que como já destacamos aqui, em vários outros lugares apareceu também, um futebol compacto, muito bem organizado. Taticamente e estrategicamente também. Então, eu penso que ficou com aquele que apresentou realmente a melhor formação. Talvez não o futebol mais bonito, porque até conversamos, a Holanda aqui fez um papel muito mais vistoso, o que se fala, o que se refere à prática do futebol. Agora, é uma mistura do futebol compacto, que a Holanda já fazia um tempão atrás, com um futebol espanhol, aquele do toque de bola para lá e para cá, com o poder de decisão bem típico alemão, Então, o gol saiu justamente dentro desse... Mas a Argentina poderia ter ganho a partida. Pois é. Aí, isso não é... Agora o pessoal está dizendo que vai revolucionar o futebol, vai trazer técnico estrangeiro, vão mudar tudo. Quer dizer, o Brasil é um pouco isso, Catastrófico. Aos extremos, um extremo outro. Então, a gente vê que o que a Argentina fez, na verdade, não é nada que esses times do interior não façam por aí. Nada demais. Quer dizer, diante da desproporção de forças, no caso, eles examinaram qual seria a melhor tática para eles e optaram pelo contra-ataque. Estratégia. Era óbvio. Nós temos alguns jogadores excelentes do ponto de vista técnico, que eles podem matar o jogo. Então, estava jogando por uma bola, é o que a Argentina fez. E poderia ter ganho. Acho que aí a sorte conspirou também contra os argentinos. Não foi só... A Alemanha jogou bem, mas não foi só isso. Mas eu acho que a disciplina alemã, isso foi o que mais me chamou a atenção, porque como eu já disse aqui várias vezes, eu não tenho conhecimento técnico, tático do jogo. Mas aí eu acho que tem a parte emocional. Mas claro. Se saísse um gol para a Argentina, porque os alemães também não são de... Os alemães também não são de gelo, Não, a disciplina alemã foi uma coisa impressionante, assim, do meu ponto de vista. Naquele jogo fatídico contra o Brasil, quando aos 45 do segundo tempo o Oscar, faz um gol do Brasil e o goleiro discute com o zagueiro porque foi feito o gol e fica explícito, ali para mim eles já eram os campeões da Copa do Mundo. Isso depois de combinar os alemães no vestiário, de que não queriam respeitar. Mas isso é controverso. Isso é história, será? Não sei. Porque os 2 gols foram feitos por reserva, por um jogador reserva. Aparentemente, ele estava querendo marcar pontos e não ligou para a combinação do vestiário, é o que estão dizendo. Mas eu acho que para mim, o que chamou a atenção foi essa determinação e essa disciplina alemã. Um equilíbrio, do início ao fim da Copa também da Alemanha, Uma espécie de linha reta. Não houve altos e baixos, houve uma goleada, sim. Vamos discutir primeiro. Mas eu diria porque as duas seleções que não marcaram a Alemanha levaram goleadas. A metrópole e a colônia. Se for ver, Portugal e Brasil. Poxa. Não, é questão de consciência, das suas possibilidades. Eu acho que o Brasil, o tempo todo, acho que exagerou, já estava ganho antes de começar. O Filipão foi, eu acho que, a gente já discutiu bastante o Filipão aqui, acho que vamos voltar a discutir isso, mas eu acho que a questão emocional foi muito
determinante. Acho que se criou um mito em torno da família escolar, né? O fato que o filho... Eu acho que isso aí está superado. Eu acho que essa Copa mostrou, né? Aliás, a gente não vamos dizer que nós estamos chovendo no molhado aqui, porque desde o início a gente vai se falar por décadas. Não, mas a gente antecipou aqui há muito tempo. Né? Enquanto que estou dizendo que a gente é melhor do que o resto, mas pelo menos parcial, acho que a gente pode dizer, né? Porque ninguém aqui apostou, eu acho, tirando o Ferroni, que eu acho que é o politicamente correto aqui da tudo. Contra a Alemanha. Não, a Holanda e contra a Alemanha eu não opinei. Ainda bem. Nos outros programas a Graziella não fez, não esteve presente, mas pelo menos nós aqui, nenhum de nós, e o mais explícito inclusive foi o Alexandre, que cravou a Alemanha. Né? Eu também nunca apostei no Brasil. Sinceramente, eu não vi nada de espetacular na Alemanha, nada que já não se vê por aí há muito tempo, e não vi nada de horrível no nosso futebol. Aquela partida em si, ali houve um colapso. Os aspectos psicológicos todos devem ser avaliados, mas ali entrou o time em colapso total. Aquilo foi uma conjunção de planetas, sei lá o que é aquilo. A Holanda também houve colapso. Mas Ferroni veio, eu acho que... Mas quanto ao jogo da Holanda, nós tivemos 3 pênaltis que não nos deram, e ainda tivemos um gol impedido e outro pênalti que não houve. Quer dizer, aí Ferroni, o juiz interferiu significativamente. Os juízes foram, eu acho que foram um desastre realmente. Mas em vários jogos, não só nos Jogos do Brasil, mas o desastre veio acontecendo, eu acho, ao longo do processo. A desorganização brasileira é do primeiro jogo ao último. E uma coisa é ser líder, é ser o técnico líder que busca a liderança, que motiva os jogadores dentro das limitações que ele tem. Outra coisa é saber lidar com as questões de cobrança nacional, a política que envolve o futebol. Os patrocinadores. Desde o princípio, eu insisti muito nessa questão do Filipão, dos jogadores. Lembra? Até a gente falou aqui da questão do Dunga. O pessoal muito envolvido com faturamento aí de merchandising e tudo mais. Aquilo saltava aos olhos, assim, que não havia muita concentração no trabalho, né? O principal parecia isso. E o Filipão, eu acho que no final ele perdeu até isso que a Graziella estava falando. Eu acho que é a liderança. Né? Porque os jogadores, notoriamente contra a Holanda, não estavam fazendo o que supostamente ele pedia. Eu usaria como palavra-chave seleção brasileira displicência. A palavra-chave que norteou tanto a performance do técnico quanto dos jogadores. Michael, sabe que eu me lembrei... A displicência. Me lembrei de ti, porque num dos programas tu disseste isso, eu disse que o Filipão estava arrogante, tu disseste, não, eu acho que ele está indiferente. E eu percebi isso nessas coletivas finais agora, né? Assim, uma indiferença dessa realmente. Opinião da Graziella, de que ele estava arrogante. Eu acho que não, acho que ele reagia a pressão da imprensa, enfim, porque o pessoal às vezes é mal educado e aquele que está exposto tende a se irritar. Agora, não podemos desconsiderar que o nosso time simplesmente realmente acabou. Nós perdemos a nossa defesa e nós perdemos o nosso ataque. Quer dizer, foi uma situação sui generis. Não dá para dizer que houve displicência dos jogadores. Mas, dois jogadores saírem e se perde toda uma estratégia de jogo, eu não acredito. Acho que foi o time que ele montou, mas eu acho que houve uma estratégia, mas a estratégia foi displicente. A pressão do momento, o povo todo ali, eles tendo que ganhar, isso não interfere? A displicência é você reorganizar uma equipe por 4 dias, povoando meio campo, e achar que isso vai resolver. Claro que isso interfere isso é displicência no meu ponto de vista. Isso a Alemanha não fez. Eu acho que tem uma coisa também, não sei até que ponto isso influencia, né? Que é o fato de nós, o campeonato nacional não consegue atrair jogadores de excelente qualidade. Os nossos melhores jogadores jogam no exterior. No caso da Alemanha é diferente. Eles conseguem manter os melhores jogadores dele na liga alemã, né? Porque pagam bons salários e tal. Então a gente pega a base da seleção alemã, que é o Bayern, tinha 6 jogadores do Bayern de Munique. Não tem pra onde e o jeito de jogar do Guardiola. Isso a gente já viu essa história porque a Espanha fez a mesma coisa. A base da Espanha no campeonato passado, para ganhar a Copa do Mundo, foi o Barcelona também. Mas a Alemanha não é assediada em termos de jogadores. Aí é que eu acho, viu, Ferroni? Não jogadores alemães em outros times.
Mas é Mas dificilmente, por que eles não raramente. saem de lá? Mas justamente é Não isso que o sai de professor lá Pereira está Mas defendendo. eu acho que não sai por falta de qualidade. Não, Não, eles não saem pelo- porque encontram lá subsídios e lugares bons para Não, pela trabalhar. faixa salarial. Em ambientes bons e com bons salários. Existe um trabalho de Essa é base a feito diferença. dentro. Agora, se a gente vai pesquisar, dentro da psicologia do esporte, por exemplo, existe um trabalho de base feito desde 300, de crianças de 5, 6 anos. 316 CTs. E tirando Centros de treinamento e construídos dentro bilhões dentro em do Estado. investimentos no esporte. Né? Agora aqui se faz estádio para receber um evento dessa magnitude, o pessoal cai em cima dizendo que é uma Ferroni, barbaridade. Imagina a gente investir Ferroni, eu preciso te dizer isso. Estádio Assim, é uma coisa, qualificação de investir no base. clube, para o clube investir em categoria de base é outra. A Lei Pelé não permite isso. Devo de dar o braço a torcer que achei que o espetáculo da Copa do Mundo foi muito interessante para o Brasil. E eu era ferrenha acho. contrária A Copa foi a bonita. esse espetáculo. Agora, tu não podes misturar as coisas. Quer dizer, uma coisa é estádio de futebol, outra coisa é investimento. Quer dizer, saem dois jogadores educação. Não, em futebol, eles investem em futebol, Sai em um preparo do zagueiro, futebol, em sai um jogadores, nas atacante. escolinhas, né? Isso Sai chama uma- educação. Ferroni, sai um mas ataqueiro e um zagueiro, um atacante e um zagueiro, e aí acaba o time, quer dizer, um futebol de ponta que está disputando uma Copa do Mundo, todos os jogadores deveriam estar preparados no mesmo entende nível. isso, mas eu estou dizendo que as verdade, pessoas não entendem. As pessoas não entendem, eles querem entender do outro As jeito. coisas no Brasil não têm planejamento, mas não é esse planejamento que está pensando em fazer um planejamento igual ao da Alemanha. É que o planejamento ele é interrompido no meio do caminho. Quer dizer, aqui no Brasil se dizia muito que nós estávamos perdendo as Copas porque os jogadores eram velhos, já tinham passado da faixa etária, que tinha que haver uma renovação do futebol brasileiro. Essa renovação, supostamente, teria começado com o Mano Menezes. Só que o Mano Menezes foi demitido no meio do caminho, né? E aí o que acontece? Não houve uma estrutura, do meu ponto de vista, que mesclasse jogadores com mais experiência com jogadores jovens, né? Porque eu acho que grande parte também, além... Porque os jogadores, naturalmente, no Brasil não desaprenderam de jogar futebol, né? Tanto não desaprenderam que jogam nos melhores clubes do mundo. O que faltou? No meu ponto de vista, fundamental, organização. Mas tem uma coisa que eu vi vocês falando, né, do problema do Campeonato Brasileiro, realmente, até a Copa do Mundo era sofrível ver as partidas de futebol aqui. Pô, teve jogos que a gente acompanhou do Grêmio, por exemplo, que foram horríveis, né, jogos tenebrosos. Mas eu não sei se a explicação para a formação da seleção passa necessariamente por um campeonato fortalecido. Porque tempos atrás, né, se questionava justamente a experiência dos jogadores brasileiros em participar de campeonatos competitivos do ponto de vista estrutural, né, no caso o campeonato espanhol, o campeonato italiano, alemão, né, e boa parte desses grandes jogadores foram levados para lá. Né? O próprio Neymar, até o ano passado, antes da Copa das Confederações, ele jogava no Santos, aqui ficou por muito tempo no Santos. Aí, justamente na Copa das Confederações, né, foi quando ele foi para o Barcelona, e de lá para cá um ano passou. Então, ele está no período ainda de adaptação, talvez. Mas o caso do Neymar e do Ganso, por exemplo, lembra que deu uma grande polêmica porque o Dunga, que era o treinador, o Dunga não convocou eles. Sim. Né, que era uma oportunidade de testar eles já naquela Copa, e eles viriam com mais amadurecimento nessa Copa. Mas não foi feito. então aqui no Brasil, o que eu digo é isso. Não tem assim, a Confederação Brasileira é um saco de gatos aquilo ali. Mas é que olha, também, é o mínimo, não tem. É que eu acho assim, o treinador não pode cair também na convocação por mídia. Né? A mídia fez naquela época fez uma campanha tremenda. Faziam 2 meses que eles jogavam. Os patrocinadores envolvem muito. Por exemplo, mas a gente olhar a Messi qualidade... foi escolhido o melhor jogador da Copa por influência de marketing. E a Copa é muito mais. A Copa é muito mais do que a gente consegue perceber, né? E é um evento... Não, nem o presidente da FIFA... Nem concorda? o Potter. Quer dizer, eu não sei quem é que deu. Nem o Maradona concordou. Não sei quem é que deu pra ele. Acho que... O Pelé também não deve ter concordado. Foi engano. Né? Tem muitas questões que a gente sequer tem noção, né? Então é um momento único, são algumas poucas partidas, e saiu França, saiu Inglaterra, enfim, né? Não dá para dizer que o nosso... O futebol é o pior do mundo. O Brasil não tem um problema só, né? Mas eu acho que o principal é essa mistura da política e do futebol. Para mim é o ponto principal. E essa mistura perpassa na mídia, perpassa nas empresas, nas grandes empresas, né, que é um assunto que até sugeri para a gente discutir aqui. Quer dizer, enquanto a gente não se libertar desse estigma, fica difícil organizar o futebol e separar as coisas, eu acho.
Bom, mas a gente tem que encerrar esse bloco para irmos ao intervalo comercial e voltarmos na sequência. Temos mais um bloco sobre Copa do Mundo. Fique com a gente. Há situações que acontecem além do mundo virtual. Desligue-se e não compartilhe esse vídeo. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Está de volta o Contraponto, terceiro bloco, continuando ainda a fala sobre a Copa. Debatemos vários aspectos aqui no segundo bloco e agora, no intervalo, surgiu uma questão interessante, o professor Alexandre nos abordava aqui comigo. A tragédia, vamos chamar assim, o 7-1, a derrota contra a Alemanha, apaga ou não apaga o Maracanaço de 1950, professor Alexandre? Pois é, justamente discutir aqui no intervalo, porque muito se falou, que de certa forma, essa tragédia esportiva ou esse massacre alemão em cima da seleção brasileira apagaria aquela, de certa forma, aquela outra tragédia, de 64 anos atrás. Eu digo, de certa forma, apaga, pode, talvez para as gerações mais novas, isso fique marcado, e por mais 60 anos agora, Mas é que aquilo não era tragédia, perder de era 2-1, né? 2-1, mas foi... Mas 2-1 é tragédia, um resultado normal. Não, é que a forma como se deu, professor? Sim, e aí as coisas... Era em casa. Dentro de casa? Era dentro de casa, jogava pelo empate, na época não era uma final, era um triângulo, um quadrangular, que foi feito, jogava pelo empate. Os políticos da época, antes do jogo, isso tá nos filmes, promoveram justamente a responsabilização, falaram que a obrigação do brasileiro é ser campeão aqui, Bom, isso também foi feito, a questão do patriotismo foi feito agora, Então, de alguma maneira. Se houvesse essa separação, de várias esporte maneiras. É esporte, é um jogo, entendeu? Que pode dar vitória, pode dar empate, pode dar derrota. Quer dizer, eu acho que terminou o jogo, cada um vai cuidar da sua vida. Agora, as pessoas, aqui no Brasil, a gente vê, as pessoas começam a chorar, entendeu? Tem muito mais problemas pessoais e ficam se preocupando com uma coisa que não podem resolver. Você sabe que tem uma diferença bem importante, Em 50, o Brasil não era campeão do mundo. Nunca tinha sido. O primeiro grande, talvez, estádio construído... O Pacaembu já existia, mas foi o Maracanã. O maior estádio. Já se construiu com essa intenção. Então, o Mário Filho planejou tudo isso, não foi à toa. E agora, nós temos, digamos, um outro tipo de futebol. É uma outra forma. Acho que o futebol naquela época, eu não era nascido ainda.
Posso falar isso? Eu sou velho, mas era assim. Naquela época não tinha. E mesmo não tinha a repercussão que tem hoje. E nem a importância econômica, eu diria. Né? Por exemplo, era raro um jogador. Política econômica. Um jogador aqui do Brasil. Há pouco agora faleceu o Di Stefano, né? Poucos jogadores da América saíam para jogar na Europa. Eram casos raros, né? Então, era completamente diferente, né? Tanto o dinheiro que rolava, quanto a penetração da mídia. Obviamente que não tinha... Tínhamos o quê? Televisão preto e branco, acho, naquela época. E olha, a TV chegou no Brasil em 1950, não tinha nada. A TV recém estava sendo instalada aqui, foi importado vários Então, por isso que eu continuo afirmando. Acho que o impacto hoje é muito maior. Eu nunca ouvi falar tanto da tragédia de 50 quanto agora. Para mim, não apaga coisa nenhuma. Pelo contrário. Mas acho que eu continuo sentindo que não foi tragédia, foi um resultado natural. Né? Mas tragédia é 7-1, isso para mim é tragédia. É um abalo sísmico. Não foi um tsunami. 7-1. O que vamos chamar disso aí? A questão, o que mais importa, preocupar disso aí, seria o mínimo. Refletir sobre isso aí, não é o resultado do 7. Por que aquilo aconteceu? Houve um colapso, professora. Aquilo é para a sua alçada, a senhora tem que analisar e tentar, porque aquilo não passa pela avaliação dos críticos de futebol. Mas se a Graziela conseguir fazer isso, vai ganhar o Prêmio Nobel de Psicologia, que nem tem ainda, mas vão inventar um Prêmio Nobel. O que aconteceu ali foi uma outra coisa, aquilo ali foi um fenômeno psíquico. Eu concordo com o professor Pereira quando... Não há nada de futebol ali, professor. Mas aí que está, Feone, a gente está falando de uma competição mundial, a principal competição neste esporte, quer dizer, por isso que eu realço assim, o fato de que não é, numa situação como essa, a troca de jogadores, claro, ela vai trazer uma mudança tática, mas ela não pode trazer, ou a falta de um jogador, um abalo sísmico, como diz o professor Pereira. Não, uma pessoa aí que está. Mas não que me preocupa. Quer dizer, todos ficaram paralisados. Por isso que, para mim, esta é a questão, não, porque fosse tão somente questão de futebol, a gente sabe como tem que fazer. A senhora acabou de dizer, né, que não opina muito sobre futebol, mas falou uma coisa certa. Agora, é uma outra questão, é o impacto todo que esses jogadores sofreram, que é um aspecto psíquico que se evidencia. Mas jogam nos melhores times do mundo. Eu não entendo. Justamente por isso. Né? Mas aí que tá, eu acho que tem um engajamento político, econômico, uma pressão social, né, do lugar esse que, bom, nós somos Brasil, do lugar Brasil, claro. O que eu acho que o emocional é porque a gente estava vendo alguma coisa estava descontrolada nos jogadores. Porque aquele negócio de ficar cantando capela no hino, quando a regra não é essa, quer dizer, já quebrou a regra, quer dizer, então é muito patriotismo. Aí começam a chorar copiosamente. Também analisava mas aquilo somos humano. assim, não, nós somos, os brasileiros são mais patriotas do que os outros, mas poderia ser desequilíbrio emocional. E eu acho até que era. Desequilíbrio emocional que se manifestou no campo. Sim. Não que não possa haver, mas acho que a questão era que existia realmente um descontrole. Eu vi um depoimento do Lothar Matheus, demitir a psicóloga, né, do time, né, da seleção. E ele dizia, bom, o brasileiro chora porque ganha, chora porque perde, chora porque vai para os pênaltis, chora porque não vai, chora porque... causa do hino. Né, chora por causa do hino. Então, quer dizer, a Argentina também é passional como o brasileiro e não se via isso. Se viu um descontentamento do Messi ali no último jogo, né, no jogo da final, mas nada que fugisse às possibilidades de uma frustração natural de jogo. De perder, Exato. Eu ouvi, só para fechar, professor, uma entrevista do técnico argentino dizendo, olha, vamos tentar, vamos fazer o nosso melhor, vamos nos dedicar para essa final. E se não der, a gente tenta de novo, quer dizer, natural de quem está competindo, né? Aliás, eu acho que para a seleção brasileira, um grande treinador, exato. Todos estávamos lá no estádio, nós jogamos, né? Então, eu acho que aí não seria diferente na Argentina. Eu discordo ferrenhamente contigo quando eu acho que não há um incentivo às categorias de base, porque não há um incentivo à educação. Ponto no Brasil. Do outro lado está uma equipe alemã que também sente, mas que consegue reprimir um pouco mais, eu não sei se essa é a palavra. Com os sentimentos. Exato. Né? Eu só quero as expressões deles, sim. O povo alemão realmente é um povo mais frio.
Né? Eu discordo com isso. É uma nova geração, Ferroni. É uma nova geração. Eu discordo. Mas é difícil dizer isso. Eles dançaram tanto quanto latino-americanos, até aprenderam uma dancinha lá na Bahia, onde eles estavam. A dança dos índios, que doaram 10 mil euros para os índios comprarem uma ambulância. A gente está cometendo um erro no sentido de que nós ainda estamos... Tradição não ganha futebol, né? O que ganha futebol é trabalho, né? E isso os alemães nos demonstraram. E, na verdade, os alemães... Que a gente está falando aqui de um povo frio, a gente está falando de uma geração que tinha lá duas Alemanhas. Mas Graziela, nós não tivemos um mau futebol, nós não tivemos um time. Acabou. Ele entrou em colapso. O nosso futebol sequer foi mostrado. E ele não é diferente da Argentina, não é diferente da Alemanha. Tu viu o jogo da final. Claro. Não tinha nada demais aqui. A gente vê jogo de Inter e Grêmio assim. Falar, ele não consegue. Só para destacar sobre o hino, né? Porque a gente, né, nós aqui, não sei se todos, mas criticamos a postura da torcida brasileira, né? E, de certa forma, né, a falta de saber como torcer promoveu esse hino à capela. Eu quero um gancho depois do que ele está falando ali. Que motivava justamente uma extravasar todo o sentimento relacionado àquele ufanismo patriótico, que é uma coisa que né, nós gostamos de futebol, sim, torcemos pela seleção brasileira, sim. Agora, né, fazer isso e depois chegar lá e vaiar a presidenta. É isso então, que eu queria chegar. É contraditório. É uma coisa assim, é sabe, é um absurdo. É um absurdo. É ignorante também. Mas também, aproveitando... E né, alguns jogadores das seleções não cantavam os hinos, seja por discordar do que o hino simbolizava, seja por ser naturalizado, enfim. Né? Agora, os nossos parecem que né, concordam plenamente com acho que se não a letra do hino brasileiro. O hino da Argentina, ele tem muito... Eu acho que é da Argentina, que tem uma parte musical muito grande, e quando começa a cantar... É só lá. Só lá, terminou, porque não tem, né? Mas eu queria falar, eu acho que uma coisa interessante esse comportamento da torcida, que a gente vem insistindo aqui há bastante tempo, né? E tem saído na mídia agora, nos últimos dias, uma crítica, né, muito da imprensa argentina e supostamente do povo, não sei até que ponto, né, em relação ao comportamento da torcida brasileira. Né? O que eles dizem é mais ou menos isso. Olha, quer dizer, o Brasil foi atropelado pela Alemanha, certo? E aí, supostamente, deveria torcer contra a Alemanha, né, e a favor do outro time, que, aliás, que é vizinho, e que vai vingar o Brasil. E não só não faz isso, como ainda vai à Argentina. Né? Então, os jornais estavam dizendo que talvez até não seja muito bom viajar para a Argentina agora por esses dias. Tá certo? E o medo briga lá. É uma coisa da corneta e da flauta. Mas é uma coisa inexplicável, porque realmente, eu acho... É a rivalidade. Não, mas qual seria um comportamento, digamos assim, mais educado, do meu ponto de vista? Seria o quê? Nem, se não vai torcer, mas pelo menos não vai. Quer dizer, vai ao Messi, um dos maiores jogadores de futebol do mundo, quer dizer, eu não vejo sentido nisso, quer dizer, o tempo inteiro. Eu acho que, de novo, eu continuo insistindo nessa tecla, né? A própria presidente Dilma, quando se manifestou, ela se manifestou e disse o seguinte, que usou esses termos, que o brasileiro passa por privações e sempre ele supera as adversidades, foi essa palavra que ela usou. De novo, ela está misturando o esporte com a política. Esse é um grande problema. Essa é a sua impressão. Eu discordo. Eu acho não só a minha impressão. O futebol sempre foi muita paixão no país e não tem como separar as coisas. Eu não vejo fazer futebol sem política. Quanto ao hino, por favor, o nosso hino é lindo. Ele deve ser cantado com música, sem música, enfim. Diferente dos outros que falam em guerras, tragédias e rancores, o nosso não. Nós fala em paz, em beleza, em harmonia. É ufanista o hino, mas né, com professor? certeza o nosso é um dos melhores hinos do mundo. Mas o que é que isso tem a ver com futebol? Eu gosto do hino e adoro futebol cantando hino. Tem a ver com futebol, meu amigo? Mas é isso que eu não entendo, Ferroni. Não, Ferroni, isso tem é nada política. A ver. Isso é política. Eu estou falando de decoração. E a politicagem ainda. Não, tudo bem. Mas eu canto quando joga o Grêmio, quando joga o Inter, enfim. Eu vi essa torcida que foi lá, que batalhou ingresso, comprou não sei quanto de cambista e nos Jogos do Campeonato Brasileiro. Quando vai para essas competições internacionais. Essa mesma torcida eu quero ver aparecer nos estádios. Porque não vai nos estádios. Por isso que os estádios estão vazios. O hino da Alemanha diz assim, unidade, direito e liberdade. Aí eu posso concordar com o senhor. Unidade. Realmente, a equipe alemã, à luz da unidade, venceu a Copa. Aí eu posso até concordar. E eu acho que venceu... buscando uma expressão. Nós falamos em igualdade. E eu acho apenas que no sentido de tentar fazer um cruzamento com a oposição dele, mas é único. O regime... O Partido Nazista, né, Nacional Socialista, usava a expressão trazia unidade, né, um povo,
né, uma bandeira, um Führer. Trazia esse lema. Certeza, né? Com certeza. Então tem que ter cuidado. Seria usado da mesma forma, caso a Alemanha vencesse. Mas Alexandre... Claro, Alexandre, tem que ter cuidado. Mas muitos defendem que algumas coisas lá da ditadura são positivas, não são? Mas, Alexandre, sabe o que eu achei os jogadores alemães, claro, eu sempre gosto de ressaltar, é uma posição de quem não entende de futebol. Mas eu achei os jogadores alemães de uma elegância com o povo brasileiro, né? Assim, é que não são só alemães, né? Não são só alemães, tem uma mistura. Até por isso que eu disse, é uma abertura, mas há uma abertura. Porque foi deles a frase, venham para o Brasil, terra do futebol colapso. Isso foi horrível. Mas achei deselegante, com certeza, Ferroni. Mas isso é extremamente deselegante. Achei narcísico. Eu não vi isso. Achei narcísico do ponto de vista da seleção brasileira ter perdido o jogo contra a Holanda e não ter ido lá cumprimentar a equipe, participar. Eles eram os anfitriões, eles deveriam estar lá a postura, no momento em que fossem receber as medalhas. Aquela postura do Filipão no início, radicalmente contra os juízes, né, a equipe de árbitros ali, que nos deixou de presente um gol de impedimento e um pênalti que não foi houve. Pênalti. E nos tirou 3 pênaltis legítimos. Quer dizer, isso é de uma eu não vi os 3 pênaltis. Maldade. Mais de 3 pênaltis. Uma vez eu disse que o Ferroni vinha de um outro planeta. Às vezes eu fico pensando, porque o que o Ferroni lê, todo dia professor, eu tento acompanhar a imprensa, mas não sei onde é que a Rádio lê essas Gaúcha, coisas. o senhor vai ver, tem lá outros marcianos que nem eu. Não sei. Hoje eu nem falei, olha, eu disse que ele vinha do outro planeta. Parece assim. Olha, Ferroni, eu vou te dizer uma coisa. Não gosto da Rádio Gaúcha. Eu vou te dizer uma coisa. A deselegância da seleção repercutiu na posição final da deselegância da presidenta Dilma, que mesmo vaiada, é uma chefe de Estado. Não, claro. E ela não sorriu da presidente também. Mas vamos combinar que naquele cerimonial ninguém estava sorrindo. Na verdade, mas não foi só por sorrir. Eu acho que foi deselegante a maneira como ela entregou a taça, a maneira como ela se posicionou. Mas ela estava, a Graziella, ela estava nitidamente constrangida. Porque não, eu não sei, eu só fiz essa leitura, mas eu vi uma certa hesitação entre o Blatter e ela na hora da taça. Eles não sabiam de quem o que fazer é que ia entregar. Sim. Agora, óbvio que tinha que ser a Dilma, pois aqui no Brasil. Então, eu continuo dizendo assim, às vezes parece que o Ferroni acha que eu critico a Dilma, o PT, não, eu dou a minha opinião em relação ao que eu enxergo, o que eu, segundo os meus conceitos, são certos ou errados. Não quer dizer que o público vai concordar. Então, eu acho especificamente que a coitada da Dilma descascou um abacaxi, entendeu? Quem colocou isso aí no colo dela foi o Lula, que, aliás, desapareceu. Talvez está em outro planeta. Eu acho que sim, Ferroni. Tu viaja pelas galáxias. Tu podia me dizer se o Lula tem algum outro planeta? Um evento desses aí não é castigo para ninguém. Olimpíadas não é castigo para ninguém. Mas Copa das Confederações não é castigo para ninguém. Isso é um presente pro povo. Ela descascou o abacaxi, mas ela estava ciente desse abacaxi. Ela não é ingênua nesse sentido. E a verdade que ela aceitou, quando ela aceitou ser a sombra do Lula e ela vai usar os destaques. Ela aceitou. O próximo presidente pra se reeleger? Só pensa, o próximo presidente não, pra fazer shows. O próximo presidente, ou mesmo a Dilma, se por acaso for reeleita, né, tem que estar preparado para ouvir as vaias nas Olimpíadas, porque certamente vão ter, né? E vem as Olimpíadas aí. Mas, gente, eu acho que a educação do povo não vai mudar tanto. Não vai. Do povo não, a educação daqueles que estavam no estádio. Do povo que estava no estádio. Porque eu acho que você pode generalizar o povo brasileiro e aquele pessoal que estava lá. O que tem saído nas pesquisas, nos jornais estrangeiros, do pessoal que voltou, acha que a hospitalidade dos brasileiros foi muito boa. Sim. Hospitalidade. Só para trazer um último dado, né? O Datafolha fez uma pesquisa sobre aprovação da Copa, 84%. Aprovado. Os próprios argentinos de Porto Alegre, eles não têm queixa. Eles têm queixa dos outros estados. Tá certo, gente. Encerramos assim mais uma edição do Contraponto, não é? Agradecendo a sua preferência, agradecendo a sua audiência, está aí conosco no canal 15 da NET. Estamos no ar sempre, e eu faço questão de lembrar, sempre às 11 horas da noite, nas quartas-feiras, nas sextas-feiras e também no domingo. Sempre 23 horas você pode conferir e prestigiar o nosso programa. O agradecimento vai também aos professores aqui que estão conosco, estão comigo na mesa. Mais uma vez, muito obrigado. A equipe da TV Unifra,
não é? Sempre disposta, não é? Nos colocando no ar para levar a informação, levar este debate, esse ponto e este contraponto para você. Você nos acompanha também na internet através do endereço eletrônico que está aí disponível no YouTube, onde você pode mandar sua pauta e também reclamar e também dizer para nós o que você está achando. Queremos a sua opinião a respeito do nosso programa. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.